Olá, pessoal! Mais uma vez, mais uma aula de Direito Civil comigo, professora Daniela Matar. Essa última aula nós vamos fechar todo o conteúdo de Direito Civil, parte geral, pessoas e bens. Então, nesse momento, você, meu aluno presencial, você, meu aluno virtual que há tanto tempo me acompanha por esse canal do YouTube, tá? Fechamos as nossas aulas de pessoas e bens. Então, se porventura você começou a ver esse vídeo agora e não teve acesso aos demais vídeos, vá na playlist Pessoas e Bens e lá você vai encontrar disponibilizados todas as nossas aulas, todos os nossos conteúdos de pessoas e bens. Lembrando que estamos ainda diante de uma aula especial, uma vez que todas as faculdades a quais eu leciono, as aulas presenciais foram suspensas face à pandemia do coronavírus. Então, face ao combate e uma transmissão grandiosa, nós estamos tendo aulas ao vivo por vários aplicativos como Zoom Us, Google Meet, Microsoft Teams, tá? Mas para facilitar a vida nesse sentido daquele aluno que por uma questão ou outra não tem disponível naquele momento uma internet para que possa assistir às nossas aulas ao vivo, tá? Eu estou gravando essa aula também aqui como forma de ajuda, tá certo, turma? Bom, então olha só, fechando então o conteúdo, a matéria que nós vamos ver hoje, o conteúdo que vamos ver hoje é o conteúdo da parte geral dos bens, tá certo? Bom, turma, vamos lá. Então, conceito, tá bem? Qual é o conceito que nós temos em relação aos bens? Então, juridicamente, bens são aqueles valores materiais ou imateriais que podem servir de objeto de uma relação jurídica, são economicamente apreciáveis. Então, se José e Maria estão realizando um negócio jurídico, um contrato de compra e venda, qual é o objeto? Qual é o bem? É um bem móvel? É um bem imóvel? É um bem fungível? É um bem infungível? É um bem divisível? É um bem indivisível ou divisível? Ou seja, os bens eles possuem várias classificações e nós vamos estudar. E por que que isso faz parte desse conteúdo? Porque vejamos, galera, nós estudamos em pessoas e bens tudo acerca da pessoa natural, como ela adquire personalidade, como ela adquire capacidade. Passamos pela emancipação, passamos pela comoriência, passamos pelo fim da existência da pessoa natural, pela morte presumida, pela morte real. Trabalhamos a questão dos direitos de personalidade da pessoa natural, como por exemplo o nome. Após isso, estudamos as pessoas jurídicas, estudamos o domicílio tanto das pessoas jurídicas quanto das pessoas naturais e agora nós vamos estudar a classificação dos bens, uma vez que as pessoas, sejam elas pessoas naturais ou pessoas jurídicas, elas realizam negócios jurídicos através dos bens. A disputa entre os bens de uma determinada pessoa para com a outra e assim por diante. Então, os bens vocês vão estudar muito na parte especial, por exemplo, quando vocês forem estudar o direito contratual, quando vocês forem estudar os direitos reais. Então, cabe a nós, nesse momento, como estudiosos do direito, apresentar a vocês, aluno aí de primeiro, segundo e terceiro período, na teoria geral, tá, da parte do direito civil, essa classificação dos bens para que depois, mais tarde, vocês possam estudá-los de um outro enfoque sobre uma nova visão na parte especial do direito civil. Então, os bens são juridicamente conceituados como valores materiais ou imateriais e que são economicamente apreciáveis. Materiais é aquilo que a gente pega, que a gente pode pegar, e imaterial é o que a gente não pode. Então, por exemplo, a energia, ela é um bem, contudo, ela é tida como um bem o quê? Imaterial, porque ela não é corpórea, nós não podemos nos agarrar e pegá-la. Por exemplo, a internet,
tá bem? Então vamos lá, turma. Então veja, olha lá, os bens podem ser classificados de acordo com vários critérios: natureza física deles, relações, titularidade, possibilidade ou não de serem comercializados, e o próprio código traz isso em seus dispositivos. Então nós vamos começar a ver isso a partir de agora, tá bem? Então a primeira classificação que nós vamos ver é a classificação bens imóveis e bens móveis, tá? Os bens imóveis, ele encontra-se lá no artigo 79 do Código Civil. Então, veja, são bens imóveis, o solo e tudo quanto se lhe incorporar, seja de forma natural ou artificialmente. Então, turma, primeiro critério que vocês têm que saber, o solo, tá? O solo é um bem, então, imóvel. Tudo o que se agrega, tudo o que se acopla, seja de forma natural ou seja de forma artificial ao solo, também será considerado como bem imóvel. Então, uma árvore que está agregada ao solo, a árvore, ela também será um bem o quê? Imóvel. Uma casa que está agregada ao solo, esta casa é um bem o quê? Imóvel. Então, o bem imóvel, tá? Ele pode ser classificado por natureza como um bem imóvel através da forma artificial, física, e através também da forma intelectual. Então, o artigo 79, na sua primeira parte, segunda parte, ele traz para a gente a acessão. A acessão é uma situação que vocês vão aprender lá quando da aquisição da propriedade, quando vocês estiverem estudando no direito real, no direitos reais, direito das coisas, posse e propriedade. Quando vocês forem discutir lá posse e propriedade, vocês vão discutir a posse e a propriedade do bem. Então vocês já precisam deste momento saber que bem é esse. Conseguiram me entender? Então o bem imóvel, tá? Que se acopla ao solo, que ele já é tido por lei de acordo com o artigo 79 como um bem imóvel, o que se acopla nele de forma natural ou de forma artificial, será tido também como bens imóveis. Então, acessão significa incorporação, tá? E a acessão, então, ela é trabalhada lá no direitos reais ou direito das coisas. Mas eu já trouxe aqui para que vocês possam começar a entender um pouco disso. Então, veja, por natureza, serão imóveis por natureza, por acessão natural, aluvião, avulsão, abandono de alvéolo, bem como formação de ilhas. Então, aluvião, avulsão, abandono de alvéolo, como formação de ilhas, são espécies de acessão natural e, portanto, são espécies de bens imóveis, porque vai acoplar ao solo. Tá bem? Nós temos a acessão física artificial. Então, é a incorporação ao solo de forma artificial, operada pelo homem. E nós temos os bens imóveis que serão incorporados de forma intelectual. E aí, várias doutrinas apontam que isso acontecerá através das pertenças, que mais tarde nós vamos estudar e falar das pertenças, tá bem? Passando os slides, então veja, olha, lá do artigo então 79, eu pulei para o 1248. Dani, por que você fez isso? O artigo 1248, ele faz parte lá do direito das coisas, lá dos direitos reais, quando a gente está discutindo a posse e a propriedade do bem. Mas eu trouxe ele aqui para vocês para demonstrar que a cessão, que é uma incorporação, ela acontece no solo, ela acontece em um bem imóvel, tá? E, portanto, será considerado um bem imóvel por acessão natural ou por acessão artificial. Então, olha lá, a acessão pode dar-se, de acordo com 1248, por formação de ilhas, acessão natural, por aluvião, acessão natural, por avulsão, tá? Acessão natural, por abandono de alvéolo, acessão natural, e por plantações e construções,
A cessão artificial, tá? Então, olha, a cessão é a incorporação, é um dos modos de aquisição da propriedade, onde o dono da coisa principal adquire a propriedade da coisa acessória que se adere ou se incorpora àquela por fatores naturais ou intervenção humana. Então, veja, eu tenho solo, tá? E então, se o meu solo já é um bem imóvel, outras coisas podem incorporar a esse solo, tá? De forma natural ou de forma artificial, que vai fazer com que esse bem continue sendo imóvel e vai se depois discutir a propriedade, porque se você adquire, você passa a ser o proprietário. Então essas são algumas formas, tá bem, de se adquirir a propriedade e estaremos diante de bens imóveis. Então, olha, mais uma vez, a cessão natural, exemplo, formação de ilhas, aluvião, avulsão, abandono de alvo. Não se preocupem, tá? Em conceituar formação de ilhas, aluvião, avulsão, abandono de alvo, porque vocês vão aprender isso mais tarde no Direitos Reais e Direito das Coisas, bem como a seção artificial através de construções, ó, casas, viadutos, pontes e plantações, tá? Eu só trouxe para exemplificar aos senhores que a formação de ilhas, aluvião, avulsão, abandono de alvo é uma forma de acessão natural, construções e plantações é uma forma de acessão artificial e que os bens imóveis podem ser classificados imóveis por natureza. Pode ser de que forma? Através da aluvião, avulsão, abandono de alvo e formação de ilhas. Por acessão artificial, operada pelo homem. Tá certo, turma? Então, avançando mais um pouco, olha aí, tá? De uma forma muito rápida para vocês, o que é aluvião? São depósitos de matérias trazidas pelas águas, que às vezes vão se acumulando junto aos imóveis lindeiros, imóveis vizinhos, de modo contínuo e quase imperceptível. Então veja, se eu tenho um terreno e olha, por acessão natural, por incorporação natural, pouco a pouco, um pouco de terra do meu vizinho, tá? Seja pelas chuvas, vem sempre e permanece ali no meu solo, no meu imóvel. Então significa que eu adquiri aquela propriedade daquelas posses, daquelas terras que vieram junto com a água, junto com a chuva, tá? Através de uma cessão. E aquilo que se acoplou ao meu solo, que o solo é um bem imóvel, passa também a ser um bem o quê? Imóvel. E mais tarde, lá de quem que é essa propriedade? Minha, porque ela foi trazida, incorporada de forma natural pela água, pela chuva, aos pouquinhos, devagarinhos, sem ser percebido por mim, sem ser percebido pelo meu vizinho e colou no meu solo, tá bem? Avulsão, olha lá, é o arrancamento de um bloco considerável de terra pelas forças da água. Então veja que a avulsão é diferente de aluvião, porque enquanto a aluvião acontece de maneira imperceptível, devagarzinho, a avulsão veio um bloco de terra e acoplou a minha terra. Então perceba que se acoplou a minha terra ao meu solo, se o meu solo é um bem imóvel, o que se acoplou a ele também passa a ser um bem o quê? Imóvel, tá bem? E quando vocês forem discutir a propriedade lá no direito das coisas, de quem é essa terra que veio pela enxurrada num bloco grande? É do proprietário daquele solo, o qual ela se aglomerou, ao qual ela se incorporou, tá bem? Álveo ou leito abandonado do rio público ou particular pertence aos proprietários ribeirinhos das duas margens com divisa no meio. Então, se eu tenho um rio público ou particular, tá? E aí eu tenho os vizinhos, as margens pertencem às pessoas, aos proprietários que ali se encontram, tá bem? Bom, turma, ainda sobre, então isso nós vimos, são espécies, né? São exemplos de acessão por bens imóveis de forma natural, tá? Além do solo e tudo que está acoplado nele, o que ainda pela lei é considerado de bem imóvel? Ah lá, todos os direitos reais sobre imóveis e as ações. Então veja, todas as vezes que nós vamos discutir judicialmente através de uma ação sobre algum bem imóvel, aquela ação também ela é tida como o quê?
bem imóvel. Então, todos os direitos reais que eu estou dizendo para o senhor que vocês vão estudar mais tarde na parte do direito especial, do direito civil especial, tá? Em relação aos bens imóveis, também são considerados bens o quê? Imóveis, os direitos reais. E o direito à sucessão aberta. Direito à sucessão aberta, tá? É herança. Então, a herança deixada por determinada pessoa, ela sempre é considerada um bem imóvel. Toma em conta disso. Quando vocês forem estudar direito sucessório, uma das características que o professor vai utilizar, a herança é um bem imóvel. Aí você pode perguntar, professora, mas mesmo se João deixou uma herança e na herança só tinha bens móveis, ele deixou 2 carros, ele deixou 2 motos, mesmo assim a herança é um bem móvel? É. Herança é um conjunto, tá? De direitos, deveres e obrigações, de débitos e créditos. Então, pouco me importa se José deixou apenas bens móveis como herança. A herança, que é o conjunto, ela sempre é tida como um bem imóvel. Então, tomem cuidado com isso, turma, porque isso é muito importante, tá bem? Pelo artigo 81, olha, não perdem o caráter de bens imóveis. Exemplo, as edificações que separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas. Então, veja, e os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reimpregnar. Então, eu tenho uma casa, tá bem? Eu tenho uma casa. Ela tem janela, ela tem porta, ela tem vidraças. Se eu pego essas portas, se eu pego essas janelas, se eu pego essas vidraças e estão lá dentro de uma loja, são bens móveis. Mas a partir do momento da construção que eu incorporei ela ao solo, olha a regra geral, elas passaram a também ser consideradas como bens o quê? Imóveis. Mas vamos pensar que essa casa vai ser demolida porque vai construir naquele local um edifício. Quando se demole, quando for demolir aquela casa e que se retira novamente as grades, as janelas, as portas, as vidraças, elas passam a ser bens o quê? Móveis, tá? Que é a sua essência. Contudo, se elas forem separadas provisoriamente, demoliu a casa, tirou, tá? Mas elas foram levadas para outra construção e elas vão ser empregadas novamente num outro bem imóvel, elas continuam a ser bens imóveis, tá? Então é isso que o artigo 81 está dizendo pra gente. Bom, então bens imóveis, ao contrário, eu tenho os bens móveis. Então os bens móveis são aqueles que se deslocam no espaço, tá? Então, todas as vezes que eu tenho um bem que eu posso deslocá-lo no espaço, por exemplo, o próprio automóvel, eu estou diante dos bens móveis, tá bem? Bom, a doutrina nos aponta, como a doutrina do Cristiano Sobral, que existem os bens móveis por antecipação. O que são os bens móveis por antecipação? São aqueles que são destacados, tá? De uma vez que eles estavam incorporados no solo. Então, seriam bens ainda incorporados ao solo, mas que destinam a serem destacados e convertidos em bens móveis. Então, eu pus para vocês aí uma árvorezinha. A árvore, então, é um bem imóvel. Dani, por que ela é um bem imóvel? Porque ela está acoplada ao quê? Ao solo, que é considerado um bem imóvel. Mas percebo que os frutos destacados, os frutos pendentes da árvore que vão ser retirados e destacados, eles são tidos como bens imóveis por antecipação, tá? Então tomem cuidado com isso, porque isso é uma classificação da doutrina. São considerados bens móveis ainda. Então veja, das mesmas formas que nós vimos que todas as ações e todos os direitos reais que se consubstanciam em relação aos bens imóveis são tidos como os direitos imóveis, então todas as ações e todos os direitos reais que se estiver discutindo propriedade e posse também dos bens móveis serão tidos como bens móveis, tá? Olha aí, ó, a energia também é considerada um bem móvel e os direitos pessoais de caráter patrimonial e as respectivas ações. Então, os direitos pessoais também de caráter patrimonial, quando há discussão, são considerados então como bens móveis, tá certo, turma? Importante, eu acabei de falar isso com vocês agora, olha, os materiais, madeiras, telhas, azulejos, tijolos destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, olha, tá lá na loja, conserva a sua qualidade de bens móveis. Readquirem essa qualidade provenientes da demolição de algum prédio. Então, eu tirei do prédio, eles vão se tornar bens o quê? Móveis.
Se alguma edificação for demolida, os materiais de construção readquirirão a qualidade de imóveis. Ótimo, porque não mais fazem parte da natureza do principal. Contudo, olha lá, se a separação for provisória e se for para continuar a fazer parte do mesmo edifício, estes serão tidos como bens imóveis, tá? Então eu tenho um bem imóvel que, se ele acopla ao solo, ele passa a ser bem imóvel. Se ele é destacado, ele volta à sua natureza, bens móveis. Mas se essa deslocação for apenas provisoriamente, depois vai ser incorporado novamente, ele não perde a sua característica de imóvel, tá? É isso que está dizendo aí para os senhores e senhoras. Bom, nós vamos para outra classificação agora. Bens fungíveis e bens infungíveis, tá? Bens fungíveis são bens que podem ser trocados por outras de mesma qualidade, quantidade e espécie. Então eu falo assim para uma aluna minha: Alessandra, eu estou contratando para você, porque você é uma grande fazendeira, 200 sacas de café para que você possa me entregar em janeiro, tá? Percebam que pode acontecer que em outubro a gente tenha muita chuva, ou que em outubro a gente tenha menos chuva, ou seja, pode ser que quando chega em janeiro ela não consiga me entregar 200 sacas de café que eu pedi, tá? Mas o café, ele pode ser alterado, substituído por outro de mesma qualidade, quantidade e espécie. Então eu pedi por uma qualidade do café X, aquele ela não tem, mas ela tem o café Y que ela pode me entregar, tá? Então os bens fungíveis são aqueles que podem ser trocados por outra de mesma qualidade, quantidade e espécie. E aí eu tenho os bens infungíveis. Olha o prefixo in de negação no início. É aqueles que não podem ser trocados por outros de mesma qualidade, quantidade e espécie. Então eu coloquei o quadro aqui da Mona Lisa, né? Então percebam que se eu tenho um quadro da Mona Lisa pintado então por Da Vinci, e eu emprestei ele para uma amiga fazer uma exposição. Se esse quadro for furtado, ela não pode me devolver nenhum outro. Por quê? Porque é um quadro personalíssimo que não pode ser substituído por outra de mesma qualidade, quantidade e espécie, tá? Então, bom, eu emprestei para um determinado aluno um livro de direito civil, tá? Do ano de 1979, escrito por Washington de Barros, com sua dedicatória ao meu pai, que era um grande advogado, tá? Se porventura eu emprestei esse livro para uma aluna para que ela pudesse fazer uma atividade e ela simplesmente some o meu livro, ela não vai poder me entregar qualquer um, porque era um livro infungível, porque ele não admite substituição, ele não pode ser trocado por outro de mesma qualidade, quantidade e espécie. Por quê? Porque ele era um livro personalíssimo, ali tinha uma dedicatória. Qualquer outro livro que ela me entregar não vai ser daquele ano com aquela dedicatória que ali estava. Ok, turma? Bom, e aí eu chamo a atenção de vocês. Nós temos duas espécies de contratos, que vocês vão estudar contratos lá em direitos contratuais, né, na parte especial, que são contratos de empréstimo. Existem duas espécies de contrato de empréstimo, o mútuo e o comodato, tá? Mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis e comodato é o empréstimo de coisas infungíveis. Então veja, nós estamos diante da pandemia. Eu preciso pedir dinheiro emprestado a algum banco para que eu possa pagar meus funcionários, para que eu não tenha que demiti-los, tá bem? Quando eu chego no banco e vou fazer um financiamento, eu estou realizando um contrato, uma relação contratual de empréstimo. Qual é empréstimo? Eu estou pedindo o quê? Dinheiro. Dinheiro é um bem fungível ou dinheiro é um bem infungível? Dani, dinheiro é um bem fungível, tá? Porque ele pode ser trocado por outro de mesma qualidade, quantidade e espécie. Tanto que se eu não pagar o banco, por exemplo, ele pode penhorar minha casa. Então veja, eu não dou o dinheiro, ele penhorar a casa. Dani, você é advogada, você cobrou R$ 5.000 de honorários de uma ação. A pessoa não teve dinheiro para te pagar, mas ela tinha ouro para te pagar. Então, olha aí, tá? Então, o dinheiro é um bem fungível que pode ser trocado por outro de mesma qualidade, quantidade e espécie. Então, percebam que se eu vou ao banco e realizo esse contrato, é um contrato de mútuo,
tá? Agora veja, o comodato é um empréstimo, mas é um empréstimo de coisas o quê? Infungíveis, que não pode ser trocado por outros de mesma qualidade, quantidade e espécie. Quando essa pandemia acabar, eu quero ir numa loja de conveniência, tá? E dar uma festa e eu vou comprar vários engradados de cerveja, tá bem? Mas eu não tenho vasilhame. Então, olha só, eu comprei a cerveja, levei com os enguados. Ai, gente, nossa senhora, que vergonha, sumiu. Mas como minhas aulas não têm edições, nós vamos continuar, tá? Não façam meme, tá bem? Então, quando eu comprei esses engradados e levei, tá, para o sítio, e todo mundo tomou a cerveja e a cerveja acabaram, eu tenho que devolver esses engradados para a loja de conveniência. Os mesmos que eu levei. Então, isso é um contrato de empréstimo. Usei e devolvi de coisas o quê? Infungíveis. Eu não posso entregar qualquer engradado, mas eu tenho que entregar aquele que eu levei, tá? Então veja, bens fungíveis são aqueles que podem ser trocados por outros de mesma qualidade, quantidade e espécie. Bens infungíveis são aqueles que não podem ser trocados por outros de mesma qualidade, quantidade e espécie, tá? Passamos por uma outra classificação dos bens consumíveis e dos bens inconsumíveis. Então, consumíveis são os bens móveis. Então, veja, todos os bens móveis são bens consumíveis, tá? O que são os bens consumíveis? Que há destruição imediata da própria substância. Então, uma refeição, uma fruta, um sanduíche, tá? Olha aí, é só o que a gente come? Não, olha o exemplo que eu coloquei para vocês. Livros em uma estante para venda. Se o livro vai vender, ele vai ser destruído, ele está sendo levado. Então, ele é um bem consumível, tá? Já os bens inconsumíveis são aqueles que podem ser usados de modo contínuo, tá? Então, avião, carro, TV, tá? Então, não pense que bens consumíveis ou inconsumíveis é aquele que a gente alimenta. Não. Bens inconsumíveis são aqueles que a gente pode usar de modo contínuo, tá? Que não se destroem com o uso da substância. E bens consumíveis são aqueles que se destroem utilizando de sua substância, tá bem? Bom, a pergunta que eu faço a senhores e senhoras é: o que torna o bem consumível ou inconsumível não é apenas a natureza da coisa, mas também a sua destinação econômica. Então veja, pode um bem ser naturalmente consumível? Exemplo, o vinho, tá? Então o vinho, a partir do momento que eu estou bebendo esse vinho, ele é um bem naturalmente, pela sua natureza, o quê? Consumível. Mas juridicamente, Dani, ele pode ser inconsumível? Pode. De que forma, tá? Exemplo, vamos supor que minha tia, ela fazia coleção. Ela tinha coleção de vinhos, ela tinha um monte de vinho, o vinho quanto mais velho melhor, né? E esse vinho não era para o consumo, era simplesmente para o prazer dela de ver todos os vinhos ali empilhados. E aí ela deixa no testamento todos os vinhos dela para mim, mas ela coloca uma cláusula, tá? De inalienabilidade, ou seja, que esse bem eu não posso vender, eu não posso passar, eu não posso doar, eu não posso emprestar, nem ao menos consumir. Então veja, um bem que por sua natureza é consumível, juridicamente ele passa a ser o quê? Inconsumível, porque não pode haver a sua destruição, tá bem? Bom, então veja, tome nota. Se os bens inconsumíveis, agora é o contrário, se os bens inconsumíveis por sua natureza, aqueles que a gente pode usar e não está se destruindo, forem destinados à venda, serão considerados o quê? Consumíveis juridicamente. Então, dessa forma, os bens inconsumíveis tornam-se juridicamente consumíveis quando são postos à venda. Então, turma, muita atenção. Os bens consumíveis, que por sua natureza se destroem com o seu uso, né? Por exemplo, o vinho, por exemplo, uma água, por exemplo, uma maçã, tá bem? Por sua natureza são consumíveis, mas juridicamente eles podem se converter o quê? Em inconsumíveis. Por exemplo, quando se coloca uma cláusula que não pode utilizar desses bens. O inverso também acontece. Um bem que é inconsumível por natureza, então veja, o carro, ele é um bem consumível, o livro que eu dei o exemplo lá é um bem consumível, naturalmente.
Se eles são postos à vendas, juridicamente, então eles passam a ser o quê? Consumíveis. Então veja, mercadorias de um armazém, tá? Os livros de uma biblioteca. Então os livros de uma biblioteca, em princípio, eles são inconsumíveis. É para ficar naquela biblioteca, não serão destruídos. Mas se são colocados à venda, eles passam a ser o quê? Consumíveis, tá? Bom, eu tenho os bens divisíveis e os bens indivisíveis. Então, os bens divisíveis são os bens que a gente pode o quê? Fracionar, tá? Dividir. E os bens indivisíveis são aqueles que não admitem o quê? Fracionamento, tá bem? Então, olha só. Pode acontecer, igualmente nós estávamos falando dos bens consumíveis e inconsumíveis, que um bem, a coisa divisível, pode se tornar indivisível, tá? E essa divisibilidade pode resultar tanto da lei como vontade das partes. Então pensem só, tá? Um lote. Minha tia Joana tinha um lote. O lote ele é um bem, a princípio, por sua natureza, o quê? Divisível. Ele pode ser dividido. A minha tia Joana faleceu e tinha 5 filhos. Aquele lote pode ser dividido para 5 pessoas, 1/5 para cada, tá bem? Mas, por exemplo, a minha tia Joana deixou no testamento que aquele lote, especificamente, será do seu primeiro filho, do filho mais velho, e lhe coloca ali, mais uma vez, uma cláusula de inalienabilidade, dizendo que não pode ser vendido, de incomunicabilidade, dizendo que aquele bem não se comunica, de indivisibilidade, dizendo que aquele bem não pode ser o quê? Dividido. Então, por vontade dela, aquele bem que naturalmente era divisível, ele passa a ser um bem o quê? Indivisível. Tá bem, turma? Então, veja, olha aqui, 1 quilo de ouro é um bem divisível, tá? Ele pode ser dividido, mas veja que se eu dividir 1 quilo de ouro, não há problema nenhum. Mas perceba que se eu tiver um anel de ouro, que é um bem divisível, e for fracionar ele, ele perde o valor. Então, a gente pode estipular que, por vontade das partes ou até pela própria lei, que o bem divisível, ele pode se tornar um bem indivisível, tá? Lembrem-se, um bem naturalmente divisível pode tornar-se indivisível tanto por vontade das partes como por determinação legal. Então, foi o que eu acabei de falar para os senhores, tá? Bem singular e bem coletivo. Então, bem singular ou bens singulares são os bens que, embora reunidos, se consideram independentes dos demais. Representa uma unidade autônoma. Não pense que bem singular significa um, tá? Um só. Não. Bens singulares, eu posso ter um conjunto de bens que são singulares. Exemplo, eu peço ao aluno do direito, turma, vá à biblioteca da faculdade e lá na biblioteca da faculdade, veja, lá só tem livro, milhares de livros. Tem uma seleção, é uma seleção que tem 3 obras desse autor famoso. Então veja, essa seleção que tem 3 obras, volume 1, 2, 3, desse autor famoso, é um bem singular, específico, dentre todos aqueles outros livros que está o quê? Na biblioteca, tá? Que está no coletivo. Então, por exemplo, a biblioteca, ela é tida como um bem o quê? Coletivo, tá? E lá eu tenho vários bens, tá? Que são inconsumíveis porque não são postos à venda. Então, os bens coletivos, olha só, eu tenho uma biblioteca, eu tenho um rebanho, eu tenho um estabelecimento empresarial, são bens coletivos porque eu tenho uma pluralidade, eu tenho um conjunto, é o mesmo raciocínio que a gente tem de quando a gente está estudando na gramática o coletivo disso, é aquilo, tá? E os bens coletivos, então, eles podem ser de fato ou de direito. Então, de fato, é a pluralidade de bens singulares pertencentes à pessoa. E de direito é que a própria lei colocou. Então, olha lá, a herança, eu não disse que era um conjunto de bens? Tá vendo? Nós acabamos de falar que independentemente quais são os bens, a herança sempre vai ser um bem o quê? Imóvel. A herança, então, ela não é um bem singular, mas a herança é um bem o quê? Coletivo, porque lá dentro eu tenho várias espécies de bens. A massa falida, quando vai se decretar a falência de uma sociedade empresária, a massa falida são todos ali que estão
de crédito para receber o crédito, tá? Daquele que veio falir. Então, a massa falida, eu tenho várias pessoas aqui dentro, credoras, para vir a receber o crédito. Então, são bens coletivos. O patrimônio, ele é tido como um bem coletivo. Qual é o seu patrimônio? Não sei, vários bens, que pode ser bens móveis, bens imóveis, fungíveis, infungíveis, divisíveis, indivisíveis, tá? Mas eu tenho um monte, vários bens aqui. Então, ele não é um bem singular, único, mas ele é um bem o quê? Coletivo. Ok, turma? Passando para frente, nós temos os bens públicos e bens particulares, que encontra-se no artigo 98. Então, os bens públicos, eles são de domínio nacional. Então, os bens públicos poderá ser da União, dos estados e do município, a depender de onde esse bem esteja localizado, né? E todos os outros serão tidos como bens particulares. Então, quais são os bens públicos de acordo com o artigo 99? Ele traz 3 divisões. Os de uso comum do povo. Então, os rios, os mares, as estradas, as ruas, as praças, por exemplo, são considerados bens públicos. Qualquer um de nós podemos usar sem ter algum tipo de autorização. Então, se o rio, ou se o mar, ou se a estrada, onde ela está situada, para a gente saber se é da União, se é do Estado ou do município, tá bem? Os bens de uso especial são os edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, municipal, bem como as autarquias. Então, todos os bens que é de uso, seja da União, seja do Estado ou seja do município, são considerados como os bens públicos de uso especial. Então, uma escola pública é um bem público de uso especial. A secretaria da prefeitura é o uso especial, tá? Ou seja, são as pessoas que vão utilizar. E eu tenho os bens os bens públicos dominicais, ou chamados por outros de dominiais, que pertencem às pessoas jurídicas de direito público, mas têm estrutura de direito privado. Exemplo, então, os títulos de dívida pública. Por que isso? Porque nós, cidadãos, pagamos impostos, né? Nós pagamos tributos, nós pagamos taxas. E o valor de arrecadação desses impostos vão para o poder público, para as pessoas jurídicas de direito público. E quando a gente não paga, nós somos devedores, né? E entramos na dívida pública. Então, todas as vezes que nós estamos devendo e que o poder público ele possui títulos de dívida pública, esses títulos de dívida pública, por exemplo, são tidos como bens públicos dominicais. Turma, o que é importante vocês saberem sobre isso, tá? Nota, artigo 100, 101 e 102 do Código Civil. Olha, os bens públicos de uso comum do povo, rio, mar, estrada, praça, tá? E os de uso especial, que são os locais o qual a administração utiliza, são bens inalienáveis. Ou seja, bens inalienáveis são aqueles bens que não podem ser cedidos. Então, o poder público não pode dispor dos bens públicos de uso comum do povo e nem dos bens públicos de uso especial. Então, ele não pode vender, ele não pode doar, ele não pode emprestar uma praça, um mar, o rio, tá bem? Já os bens públicos dominicais, esses podem ser o quê? Alienados, tá? Porque é crédito, né, que eles têm. E olha, isso aqui é super importante quando vocês forem estudar direito civil parte especial, lá em direitos reais. Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião, tá? Então, a uso capião é uma forma de aquisição da propriedade. Então, nós temos várias espécies de a uso capião, extraordinária, ordinária, isso vai depender do tempo, vai depender da posse, então a pessoa pode ingressar num determinado local e tornar-se e pedir a uso capião para se tornar proprietária, porque ela permaneceu ali por um bom tempo, diante de uma posse mansa, pacífica, justa e que ninguém até aquele momento nem sabia que ela estava lá. Então isso pode acontecer em relação aos bens particulares, mas em relação aos bens públicos, os bens públicos então não sofrem a uso capião. A uso capião é realmente uma palavra feminina, tá bem? Então os bens públicos, regra, não passam pelo Instituto da Uso Capião. Eles podem ser alienados, Dani, cedidos
dispor deles através então de um empréstimo, de uma doação, de uma compra e venda? Veja, os bens públicos de uso comum e os bens públicos de uso especial, não, tá? Mas os bens públicos dominicais, sim, tá bem, turma? Bom, um pouco para frente, nós temos os bens considerados ou dos bens reciprocamente considerados. Que é isso, turma? Bens principais, bens acessórios. O bem acessório, ele sempre acompanha o bem principal. Bem principal é aquele que independe de qualquer outro e bem acessório é aquele que depende do bem o quê? Principal, tá? Então veja, eu tenho a árvore e tenho o fruto. Então a árvore é meu bem principal e o fruto então é um bem o quê? Acessório, tá? Se eu, professora Daniela Matar, eu vou viajar e eu faço um contrato de transporte, que eu compro uma passagem aérea para mim sair de Divinópolis e ir para Salvador, é um contrato principal. O contrato que eu faço da bagagem, que inclusive a gente tem que pagar pela bagagem hoje, né? A não ser que for levada de mão, 10 quilos, mas a que a gente vai despachar a gente paga, é um contrato de transporte o quê? Acessório. A mala só vai se eu for em primeiro, tá? Então, o contrato principal ou bem principal é aquele que independe de qualquer outro. E o bem acessório é aquele que depende do principal. E aí, olha lá, o solo, que é o bem imóvel, ele é tido sempre como acessório. E tudo que está acoplado a ele é considerado como bem acessório, tá? Mas aí a gente entra numa situação que chama pertença. O que são pertenças? Eu disse para os senhores lá no início. O solo, o solo é um bem imóvel e tudo que está acoplado a ele, seja de forma natural, seja de forma artificial ou intelectual, são considerados também bens o quê? Imóveis. Vários doutrinadores colocam as pertenças como uma forma de acessão intelectual, outros não. Então tomem cuidado com isso, que a depender da doutrina que vocês forem estudar, vai dizer que a pertença é uma forma de acessão intelectual. Então, portanto, ela passa a ser bens imóveis. Uma boa parte da doutrina fala que não, que pertenças são bens móveis, tá? Eu vou trabalhar aqui como pertenças sendo bens móveis, tá bem? Então, o que são pertenças? Não se esqueçam dessa palavrinha aqui, ó, usa, tá? São pertenças os bens que não constituem parte integrante do principal. Se destina de modo duradouro ao uso, U, ao serviço, S, e ao aformoseamento, A. Aformoseamento significa embelezamento. Então, o que são pertenças? São bens móveis, tá? Que estão para os bens principais, mas não constitui parte integrante desse bem principal. Ele só serve para uso, serviço ou embelezamento do bem principal, tá? Então, olha só, turma. O bem acessório, ele sempre segue o principal. Então, se a gente falou que o solo, ele é um bem imóvel e ele é o bem principal, significa tudo que está agregado ao solo, ele passa a ser um bem o quê? Acessório. Então, vamos pensar, a casa, ela está acoplada ao solo, tá? Então, a casa vai ser um bem principal. E tudo que está na casa poderá ser bens acessórios, que segue o principal, ou poderá ser pertenças. Qual é a diferença? Os bens acessórios sempre seguem a sorte do principal e eles constituem parte integrante, tá, do bem principal. As pertenças não constituem parte integrante. Elas estão no principal somente para uso, serviço ou embelezamento. Então veja, se eu vou vender a minha casa, eu posso pegar as cadeiras, eu posso pegar as camas, eu posso pegar os criados mudos, eu posso pegar os ventiladores de teto e levar embora comigo. Por quê? Porque tudo isso que eu estou dizendo para os senhores não são bens acessórios, mas são o quê? Pertenças. Não estavam integrando, tá? Não fazia parte do principal, tanto que eu posso retirar.
Servia isso tudo que eu falei para uso, para serviço ou para formazeamento. Mas nessa minha casa tem um quintal enorme e lá atrás tem uma piscina. Tem jeito de eu arrancar a piscina? Não, porque a piscina é parte integrante do principal. Então a piscina, ela é um bem acessório. Então, se eu vendo a casa, o bem acessório segue. Então, a pessoa que compra a casa compra também o quê? A piscina. Conseguiram entender, turma? Então, olha lá. Síntese. Em regra, o acessório segue o principal. No entanto, isso não se aplica diretamente às pertenças, tá? Exceto se resultar da lei ou da manifestação de vontade. Então, veja, em regra, as pertenças não acompanham o principal. Mas vamos supor que eu falo assim, eu vou vender o meu sítio de porteira fechada. O que significa isso? Significa que se é de porteira fechada, que as pertenças também vão ficar lá e vão seguir o principal, tá? Mas por quê? Por manifestação de vontade. E a outra parte também, tá? Então, assim, as pertenças são bens naturalmente o quê? Móveis, tá? Que servem para uso, serviço ou aformoseamento. Tudo bem, turma? Sim? Então, exemplificando para ver se a gente fecha. Um ar-condicionado em uma casa, um ventilador de teto e os móveis que a guarnecem, como mesas, cadeiras e os quadros, na parede, são pertenças. O nome se justifica porque, como são incorporados de forma duradoura, passam a pertencer ao bem principal, tá? Mas podem então ser retirados, salvo se a lei permite que leva junto ou por manifestação de vontade das partes. Mas prestem atenção aqui, ó. Se constituírem partes integrantes do bem, não serão pertenças, são bens acessórios. Às vezes, incorporamos bens a um bem principal, mas não são pertenças, porque compõem a própria essência do objeto, sendo sua parte integrante, então são bens acessórios. Com efeito, parte integrante é o que confere tipicidade ao objeto. Então, olha aqui, o volante ou as rodas de um carro são partes integrantes do carro, porque se não os tem, o carro o carro não anda, não faz nada, diferentemente do aparelho de CD, tá? Que é pertença. Então, as rodas, o volante são bens acessórios, são bens que incorporam, tá? Então, a gente vende o carro com o volante e com as rodas. Mas veja que o aparelho de CD, se eu coloquei, eu posso retirar, ele pode ser vendido separadamente, porque a pertença, perdão, ela é tida, então, como para uso, serviço e aformoseamento do bem, tá? E em regra geral, não segue o principal, ok, turma? Indo um pouquinho para a frente, tá bem? Benfeitorias. As benfeitorias também vocês vão aprender mais tarde, lá no direito. As benfeitorias são melhorias que a gente realiza nos bens, tá? Então, as melhorias que a gente realiza em determinado bem poderão ser tidas como benfeitorias voluptuárias, benfeitorias úteis e benfeitorias necessárias. Benfeitorias voluptuárias são benfeitorias ou melhorias de embelezamento da coisa, tá? Benfeitorias úteis são aquelas que realmente faz um melhoramento na coisa. E as benfeitorias necessárias são para a conservação da coisa. Então pensem bem, eu tenho uma casa e a casa ela tem um portão, tá? Que eu tenho que descer e abrir todo dia com a chave. De acordo com a onda que tá de assalto e medo, eu quero colocar um portão eletrônico. Isso é uma melhoria para embelezar, para melhorar ou conservar? Sem dúvida nenhuma, é uma benfeitoria o quê? Útil, que é para melhoramento o quê? Da coisa, que inclusive vai ter valor maior depois, aquela casa, tá? As paredes da minha casa estão todas trincadas ou as telhas estão quebradas. Eu vou fazer a troca. Isso é uma melhoria de embelezamento, é um melhoramento ou é para uma conservação? Pode ser tanto uma benfeitoria útil quanto necessária para melhoramento da coisa e conservação da coisa, tá? Mas a minha casa tá com muito calor. E ali eu já tinha uma piscina e eu vou fazer uma área de lazer. Embelezamento, melhoramento. Então, isso tudo vai depender do caso em concreto e da análise para que a gente possa saber. Mas isso tudo aqui, os melhoramentos, as melhorias, sejam elas para embelezar,
sejam elas para aumentar o uso, tá? E facilitar o uso do bem e para a própria conservação, serão feitas nesses bens todos que nós estudamos. Móveis, imóveis, divisíveis, indivisíveis, consumíveis ou inconsumíveis, tá bem? Importante, não se consideram benfeitoria os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor, tá? Então, tem que ter essa autorização. Isso aqui vocês vão estudar muito na frente na questão do aluguel, na questão do empréstimo de uma casa e que você faz as suas melhorias e depois você tem que sair dessa casa. Se você pode ou não pode retirar, se você recebe ou se não recebe por causa das melhorias que você fez, tá? É essa discussão futura que vocês vão enfrentar. E para finalizar, eu tenho os frutos. Os frutos no direito civil, que está no artigo 95, são as utilidades que a coisa periodicamente produz. Então, os bens que nós estudamos, eles podem produzir periodicamente utilidades, tá? Eu tenho um bem imóvel, que é um apartamento, e eu recebo aluguéis dele. Os aluguéis, então, são o quê? Frutos. Eu tenho várias árvores no meu sítio. Essas árvores que são bens imóveis, elas realmente dão frutos naturais, tá? A árvore produz utilidades e eu tenho os frutos civis. Eu tenho vários contratos de prestação de serviço como advogada que isso me gera rendimentos. Então, eu tenho os frutos civis. Então, fruto no direito civil pode ser o fruto natural, que realmente, tá? É tudo aquilo que a coisa produz por si mesma, independente do esforço ou engenho humano. Exemplo, o fruto da árvore. Os frutos industriais é aqueles que resultam da vontade ou do esforço humano. É diferente, tá? Então, tudo que a gente produz de forma da indústria é um fruto industrial. E todos os rendimentos financeiros, juros, correção monetária, aluguéis que advêm dos bens são chamados de frutos civis, tá? Então isso aqui também é muito importante que vocês saibam. E aí, pessoal, eu termino por aqui. Nos slides, vocês vão ver que eu fiz um resumão para vocês, tá vendo? Eu vim agora trazendo de uma forma muito síntese o que são, olha lá, bens corpóreos, incorpóreos, consumíveis, indivisíveis, tá? Principais, fora do comércio, os bens imóveis, como é que eles são divididos, os bens acessórios, quais são, as pertenças, tá bem? Então, vocês têm essa síntese aí ao final de todo o capítulo. Fico por aqui, um super beijo para vocês. E aí, se vocês continuarem a assistir os slides, agora nós vamos continuar ainda na parte geral do direito civil, mas na disciplina Atos e Fatos Jurídicos ou Negócio Jurídico. Então, você que me assiste aí do outro ladinho, você pode continuar com as aulas de direito civil, indo na playlist Atos e Fatos Jurídicos ou Negócio Jurídico, eu acho que está Negócio Jurídico, e começar a assistir todas as aulas lá. Um beijo e eu tô com muita saudade de todos e uma vontade imensa de estar em sala de aula e estar diante da energia de vocês. No mais, se cuidem e até a volta. Um beijo, turma. Muito obrigada.